Boa noite. Boa noite. Intenções para essa Santa Missa. Pela recuperação da cirurgia de José Maria, pela recuperação da cirurgia de Soeli, pela família de Marilza, por todas as famílias da comunidade, pela alma de Altair da Silva, pela alma de Antônio Galvão Pereira, pela recuperação de Liz, que está na UTI, por todas as almas do purgatório e a alma do Papa Francisco. Paz e bem. Paz e bem. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor ressuscitado é nossa esperança. Nele somos repletos de graça, do perdão e da misericórdia. Da realidade do pecado, Ele nos libertou e nos concedeu sua salvação. Celebremos com fé e alegria. Continuemos em pé cantando. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vós nos redimistes, Senhor, pelo vosso sangue, de todas as raças, línguas, povos e nações, e fizeste de nós um reino de sacerdotes para nosso Deus. Aleluia! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Paz e bem. Paz e bem. Com imensa alegria nos encontramos para celebrar o amor de Deus para conosco e também a nossa resposta de seguimento a Ele na pessoa de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, o Senhor Jesus nos convida a participar da mesa da palavra e da Eucaristia. Também nos chama a segui-lo fielmente, abandonando o pecado e abraçando a sua causa. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Senhor. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade.
Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade. Deus Todo-Poderoso, infinito em amor e misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Além das intenções que já colocamos diante do Senhor, coloque também aquela tua intenção que você traz no teu coração. Peçamos ao Senhor a paz na nossa casa, a paz no mundo inteiro. Ó Deus, autor da nossa liberdade e da nossa salvação, ouvi o que vos suplico e concedei aos redimidos pela efusão do sangue do vosso Filho, viver por vós e alegrar-se com a vossa constante proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, tendo chegado a Antioquia da Pisídia, Paulo disse na sinagoga: Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias que se leem todos os sábados. Embora não encontrasse motivo para a sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam, desde a Galiléia até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós vos anunciamos este Evangelho, a promessa de que Deus fez aos antepassados. Ele a cumpriu para nós, seus filhos, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Tu és meu filho e gerei. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião meu monte santo consagrei. O decreto do Senhor promulgarei, foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho e hoje te gerei. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Tu és meu filho e eu hoje te gerei.
te darei, por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com certo férreo haverás de dominá-lo e quebrá-los como um vaso de argila. Tu és meu filho e hoje eu te gerei. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. E agora, poderosos, entendei-me, soberanos, aprendei esta lição. Com temor servi a Deus, rendei-lhe glória e prestar-lhe homenagem com respeito. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Tu és meu filho e eu hoje eu te gerei. Tu és meu filho e eu hoje eu te gerei. Tu és meu filho e eu hoje eu te gerei. Todos de pé para a aclamação do Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs de fé aqui presentes, podemos sentar. A você também que está celebrando conosco através das redes sociais. Hoje, na quarta semana do tempo pascal, nos deparamos com uma liturgia voltada profundamente para a essência da nossa fé. O evangelho que nós ouvimos hoje, ele inicia com uma frase enigmática quase: não se perturbe
o vosso coração. Esta frase, não se perturbe o vosso coração, ela vem marcada com um elemento ou com um ensinamento chamado fé e esperança. Porque o que tira a paz do nosso coração? A insegurança, o medo, a falta de fé, a falta de esperança. Quando Jesus vem dizer, não se perturbe o vosso coração, Ele está dizendo para nós o quê? Acreditem. Acreditem em mim. Acreditem em tudo aquilo que eu vos ensinei. E ali Ele começa então a dizer por que nosso coração não deve se perturbar. O texto continua dizendo assim: tendes fé. A fé é um passo no escuro. A fé é como que uma força que brota dentro do nosso coração e nos impulsiona para o caminho do bem. Já a falta de fé é uma força que brota dentro da nossa vida, que nos impulsiona para o individualismo, ou nos impulsiona para o pecado, ou nos impulsiona para o caminho da solidão, da violência, de tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Continua o texto dizendo: acredite no que eu vou dizer agora. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Poderíamos parar aqui e nos perguntar por que Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, e não diz: na casa de meu Pai há morada para todo mundo. Porque nem todo mundo quer seguir o Senhor. Deus preparou um lugar para todos, mas nem todos o querem. Nem todos o buscam, nem todos acreditam nele, nem todos têm fé, nem todos seguem o ensinamento de Jesus. Então, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, porque nosso Deus não escondeu nada de nós. Nosso Deus nos revelou tudo em plenitude na pessoa de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Desde a sua bondade infinita até a sua misericórdia infinita. Porque tudo o que o ser humano fez para o Filho de Deus, nenhum ser humano seria capaz de resistir sem ter uma agressividade, sem ter uma violência e muitas vezes sem ter uma certa vingança. Mas Deus não. Deus quis acreditar que no sofrimento de seu Filho se revelasse a plenitude do seu amor. Continuando o texto, se assim não fosse, eu vos teria dito. Agora prestem atenção. Vou preparar um lugar para vós, e quando tiver preparado um lugar, eu voltarei e levarei vocês comigo. Vou preparar um lugar. Como seria essa preparação do lugar que o Senhor foi preparar? Eu digo a vocês que toda a caminhada de Jesus foi um ensinamento, foi um preparar o lugar para nós. Entretanto, muitos não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. E o acreditar que Jesus era o Filho de Deus se dá quando? Na sua ressurreição. Porque enquanto Jesus
celebrou a última ceia, fez milagres, fez boas ações. No mundo teve gente de tudo. Muita gente fez boas ações. Muita gente também fez determinados milagres. Jesus mesmo disse: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês farão essas coisas e farão ainda maiores. Portanto, os milagres, os ensinamentos, todos esses eram possíveis de serem administrados, serem admirados e assim por diante. Porém, na ressurreição não. A ressurreição é como que um divisor de águas, porque tudo que Jesus ensinou em vida se tornou como que sacramento após a paixão, morte e ressurreição. E aí culminou mais intensamente no Pentecostes, na ação do Espírito Santo. Vejam só. Então, o ensinamento que Jesus deixou, se não tivesse havido a ressurreição, seria dito o quê? Foi um herói, um homem bom, mas teria terminado nessas qualidades. Porém, a ressurreição nos dá uma outra visão do mundo, inclusive do próprio ensinamento de Jesus. Ir preparar um lugar para nós significa dizer que Jesus foi fiel ao Pai até as últimas consequências, até a paixão e morte na cruz. E mais ainda, quando Jesus disse: Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem, Ele está dizendo: assim é meu Pai. Meu Pai é amoroso. Meu Pai é infinito em misericórdia. Meu Pai é infinito em bondade. Meu Pai é o bem, o sumo bem e todo bem. Então eu vim revelá-lo, para que vocês o encontrem, para que vocês permaneçam com Ele, para que vocês sigam os meus passos para se encontrar com o Senhor. Eu vou preparar um lugar. Quando Jesus disse isso, deparamos-nos com um dos discípulos de Jesus, que começa a questionar Jesus, porque era muito confortável enquanto Jesus estava com os discípulos, fazendo milagres, sabe, dava fama até aos discípulos. Muitas vezes a gente fala até, né, as pessoas se aproximam do padre porque dá status. Vocês já ouviram isso? Existe isso também. Não se aproxima do padre porque Ele que traz a Eucaristia, Ele que nos ensina, Ele que busca nos ajudar nos momentos difíceis. Não, porque muitas vezes estar perto do Padre dá status. Enquanto que quando Jesus começa a responder para Tomé: Tomé, como você não sabe o caminho? Eu fiz uma catequese para vocês desde o dia que eu vos escolhi. Lembram que eu falei para vocês que de hoje em diante vocês serão pescadores de homens? Como é que vocês vão pescar homens? Vocês vão pescar homens sendo diferentes. Como é que vocês vão atrair pessoas para Deus? Sendo testemunhas do bem. Como é que vocês vão fazer com que as pessoas me conheçam melhor? Dizendo quem eu sou. E Jesus conclui dizendo: Tomé, eu sou o caminho. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Olhe como é profundo, gente. Ninguém vai a Deus
se não for por Jesus? Aí eu lanço uma pergunta para todos vocês aqui e a você também que está celebrando conosco pelas redes sociais. Quanto é que nós conhecemos de Jesus? Quanto é que nós conhecemos de Jesus? Pensemos um pouco. Jesus sempre perdoou. Até mesmo aquela pecadora, Jesus foi lá, a acolheu, provocou os que estavam querendo apedrejá-la até a morte, provocou-os dizendo: quem de vocês não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E quando todo mundo foi embora, ela esperava a sentença. Mas Jesus não deu sentença nenhuma. Jesus disse o quê? Ninguém te condenou? Não. Eu também não te condeno. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. Vai em paz. E de agora em diante não tornes mais a pecar. E é assim que nós somos chamados a fazer quando fazemos o sacramento da confissão. Qual foi a última vez que você abriu teu coração para Deus na pessoa do sacerdote? Ah, mas o sacerdote é um homem como eu. Mas a ele foi-lhe concedido o poder pela unção sacerdotal. E quando você confessa, você não vai confessar só por bonito, ou por obrigação, ou por cumprimento de uma lei. Mas você vai confessar para começar uma vida nova. Pense comigo. Brigou com a esposa ou brigou com o marido? Ah, me desculpe. A desculpa resolve o problema? Resolve? Não. O que resolve o problema? A mudança de vida. Quando você muda de vida, a pessoa diz: não, realmente ele se arrependeu. Realmente ela se arrependeu. Então, merece sim mais uma oportunidade. Porque ela está se esforçando, ele está se esforçando para ser melhor. Ninguém é santo, ninguém é perfeito, mas todo mundo pode caminhar na superação no dia a dia. Vejam como é grande. E isso Jesus está dizendo para nós hoje. Eu sou o caminho que leva até o Pai. Mas não é uma ideia, não é uma teoria, mas é uma proposta de vida. Assim como o matrimônio é uma proposta de vida. Assim como o sacramento da ordem é uma proposta de vida. Assim como a Eucaristia é uma proposta de vida. A confissão também é uma proposta de vida. Abandonar o pecado e começar uma vida de graça. Bem, queridos, poderíamos falar muito mais, mas gostaria apenas de partilhar duas palavras sobre a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Irmãos, o que os judeus fizeram foi muito ruim. Não foram capazes de perceber que Jesus era diferente e o mataram. Mas a morte de Jesus e a sua ressurreição permitiu-nos perceber que o que nós estamos fazendo agora é o certo. Não temos mais dúvida nenhuma de que Ele é realmente o Filho de Deus. Esta é a fé dos apóstolos. Esta deve ser também a nossa fé. Na medida em que nós formos conhecendo a Jesus
e colocando em prática os seus ensinamentos, nós mudamos o nosso jeito de ser. Olha que gesto bonito. Hoje vocês estão aqui, poderiam estar vendo vossa novela, poderiam estar embaixo das cobertas com um friozinho desse, poderiam estar fazendo tantas outras coisas. Mas não. Vocês deixaram tudo para vir aqui ao ar livre e ouvir a palavra do Senhor. E aqui de poucos minutos poder dizer: Senhor, eu vim te buscar. Eu vim te buscar porque eu quero ser melhor do que eu fui até agora. Eu me dei conta que eu errei muitas vezes na vida, mas que você não errou nunca. E mesmo sem ter errado, você foi muito maltratado. Eu quero me redimir contigo, quero me redimir com minha família, quero começar uma vida nova na minha casa, mas principalmente no meu coração. Quero fazer um caminho diferente do que eu fiz até agora. Então, que verdadeiramente, queridos irmãos e irmãs de fé, nós tenhamos essa coragem de ouvir a voz de Jesus que diz: não se perturbe o vosso coração. Façam apenas uma coisa: acreditem em mim. Mas acreditar em mim não é uma ideia, mas é seguir o que eu vos ensinei. Que Deus nos fortaleça para que tenhamos a coragem de tomar a iniciativa, a partir da provocação da palavra que ouvimos, de começar uma vida nova. Comecemos, pois não sabemos quanto tempo nos resta ainda. Então, a você que está celebrando conosco, dá uma olhada. Quanto é que você está pondo em prática do que Jesus nos ensinou? E nós que estamos aqui, busquemos contemplar aqui de poucos minutos a Eucaristia, onde Jesus diz o quê? Tome. Como? Sou eu. É o meu corpo, é a minha vida, é a vida do meu Pai. Depois ele diz: tomam e bebam. Esse é o meu sangue, é o sofrimento que eu ofereci ao Pai por amor a vocês, porque eu não quis perder nenhum de vocês. O Pai me deu uma missão de levar vocês até Ele. E por causa disso, eu estou disposto a dar a minha vida. A Eucaristia é isso. A Eucaristia é Jesus morrendo para nos resgatar do caminho do pecado. Que essas palavras sejam uma provocação para uma retomada da nossa vida e da causa primeira de nossa vida, que é o que assumimos no sacramento do batismo. Eu costumo dizer que as preces é o grito de socorro que nós damos ao Senhor. Mas muitas vezes nós fazemos mecanicamente, sabe? Então hoje, vamos ouvir atentamente qual é o grito que a humanidade está dando com o desejo de tornar o mundo mais bonito, um mundo melhor. Após cada prece, nós vamos responder: Senhor, escutai a nossa prece. Todos. Senhor, escutai a nossa prece.
pela Igreja e por seus ministros ordenados, para que, em sua missão, nunca se cansem de apontar a Jesus como o caminho, a verdade e a vida, aquele que conduz ao Pai todos os que nele creem. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por aqueles que sofrem perseguições ou que são prisioneiros, para que a liberdade trazida pela ressurreição de Jesus toque e renove plenamente suas vidas, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas crianças, pelos adolescentes e pelos jovens, para que cresçam cada vez mais no conhecimento, no amor e na fecundidade do Evangelho de Jesus Cristo, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, aqui estão alguns gritos que nós damos de socorro a vós, por meio do ensinamento de vosso Filho Jesus, que hoje vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho e corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. É um milagre que se dá, o pão e o vinho, corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Rezemos, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora, na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, aceitai compassivo as oferendas da vossa família e concedei que, sob o auxílio de vossa proteção, não percamos os dons que nos destes e alcancemos os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo pascal, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pois, destruído o que era velho, toda a criação decaída é renovada, e em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Nas alturas, Hosana. A oração eucarística é a de número 2. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Apenas inclinem a cabeça. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graça, partiu e o deu a seus discípulos, que esta noite são vocês, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho Jesus, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, Pai, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade e na justiça, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso arcebispo Peruso, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, ó Pai, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-o junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tenha piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos, com São João Batista e com todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança
e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. O Cristo Senhor foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Aumentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança.
esperança partimos sem direção, mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou, teu Jesus está vivo, ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar, falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção, mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, guardai em vosso constante amor os que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, se alegrem com a sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Peçamos que Nossa Senhora reze conosco, a fim de que tenhamos a fé no Cristo ressuscitado, no seu Filho que tanto nos amou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que
bem, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Após cada invocação, respondamos amém. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia, vos torne participantes da herança eterna. Amém. E transcorridos, vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, no qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Antes de mais nada, queremos agradecer imensamente a família que nos acolheu na sua casa, esperando no próximo mês outra família que nos acolha para juntos celebrarmos o amor que Deus tem para conosco. Permaneçam em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Você abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor.